Satsang 4. Quebec, 5 de dezembro de 2019. Você tem outras perguntas sobre ondas escalares ou vamos passar a perguntas gerais? Vamos lá. Questões gerais, então. Quem quer fazer uma pergunta? Irmã, não é uma questão geral, é um acréscimo em relação ao dilúvio. A tudo, testemunho ou o que você quiser. Irmã, não, em relação a Paame, há outra coisa que me ocorreu. Paame. Sim, continue, mas é. Irmã, peço desculpa pelas mãozinhas, que vão ter de acrescentar isto. Mas quando Paame estava falando sobre o dilúvio, ela mencionou que é água de cima, dependendo de onde você está no planeta, não é apenas água lá. Não. Irmã, é a neve que ela mencionou, neve, granizo, gelo. Sim, absolutamente. Ela também falou sobre os outros elementos, mas, bem, isso não é importante, nós demos as linhas gerais. Irmão, é uma pergunta de uma irmã que não está aqui, que corresponde comigo, nos grupos, em geral, no Facebook. É uma pergunta que acho que já falamos, Oma já tinha falado sobre isso. Vou passar-te o que ela me pediu. Ela disse, peça a JLA para nos contar o que está acontecendo com os portais orgânicos. Foi o que ela disse. Eles não se dissolvem, eles desaparecem, eles não têm alma, não têm espírito, não têm consciência, eles são robôs. Mas tendo dito isso, até nós desaparecemos. Risos. Irmão, aí está. A única diferença é que no momento do desaparecimento, antes de passar para a percepção total e beatitude, você terá o que é chamado de a consciência última, que vai aceitar porque ela vê o absoluto. É a fusão do ser e do não ser no momento do paraíso branco. Mas os portais orgânicos, bem, eles se tornam nada. No que queres que eles se tornem? Um gato, quando morre, nós tínhamos um gato com Elodie, que partiu, que morreu, que veio me ver na sua forma original de Sirius, era lindo, exclamações. No sonho da criação. Os portais orgânicos, em que você quer que eles se tornem. Não existe tal coisa. Bem, para começar nós não existimos, então imagine um portal orgânico. Risos. Outra pergunta. Irmã, você está gravando? Sim, está gravado, claro. Risos. Estou perdendo o juízo, mas não tanto assim, de qualquer forma. Risos. Irmão, minha pergunta é, com todas as mudanças que estamos passando no momento, com todas realmente tudo que mudou, bem, a partir de hoje, em 2019, para onde vão os falecidos? Isso foi explicado em pormenor por Oma. Desde a libertação da Terra, irmão, eu estou falando de hoje. Bem, é a mesma coisa. Irmão, está bem. Isto é, que os desencarnados já não passam de modo algum pelas esferas arcônticas astrais, isto é, o famoso túnel, ou encontro com os chamados seres de luz, os membros da família. Eles são colocados em êxtase em um nível interdimensional, que não é um lugar de manifestação da vida como 3D, 5D, 11D, 18D, 24D, mas na atmosfera da Terra, protegidos do astral, em um mecanismo de êxtase para que eles também possam experimentar o evento. Irmão, eles estão à espera. Sim, em êxtase. Irmão, mas consciente? Sim, no paraíso branco. No paraíso branco, você está consciente. Irmão, porque quando dizem que a consciência vai desaparecer, sim, ela vai desaparecer no momento do evento, que não é apenas um evento planetário, que é um evento em todo o sonho da criação e em todas as dimensões. É um momento coletivo. Irmão, lá não haverá consciência. Não, de forma alguma. Irmão, bem, o que é que vamos ter? Risos. Este é um exemplo típico do tipo de questionamento de alguém que vive o si, mas que ainda não descobriu o que está por trás do si. Você vê? Não é um erro, não é uma falha, não é uma crítica, é apenas uma afirmação. Claro que, enquanto não se vive a verdade, sempre se pergunta no que se vai tornar. Achas que me pergunto no que me vou tornar? Assim, antes de sabermos tudo isso, até eu sabia para onde ia, sabia que ia fazer um tour pela minha origem estelar, Altair, e depois, o absoluto. Mas agora nem sequer tenho de o fazer. Mas isso não se consegue entender.
Sejam quais forem as palavras que ponham nele, vocês têm que fazer o sacrifício do eu, aceitar que a consciência é uma ilusão, uma doença total, e aí vocês estão disponíveis para vivê-la. E este é o perigo de que estávamos falando com Dominic, é manter artificialmente uma consciência. De qualquer forma, todos nós desaparecemos. Mas as condições de desaparecimento em beatitude, bem elas serão diferentes se você colocar sua consciência em frente e projeções ligadas a esta consciência, uma vez que a consciência é uma projeção, você terá mais dificuldades. Mas você não pode se questionar a partir do si, mesmo o mais puro, sobre o que é o absoluto. Somente deixando-se, isso é o que tem sido chamado de sacrifício, não somente da pessoa, não se trata de cometer suicídio ou de se crucificar, mas é na aceitação consciente de que você é anterior à consciência que você vai descobrir a verdade e dizer como eu digo, como Bidin, como todos aqueles que a vivem. Não há ilusão e doença pior do que a consciência. A individualidade não existe, é um engano. Nós estamos dentro um do outro e não há ninguém. Quando dizemos isso, não é um conceito, é uma experiência, garanto-lhe. Isso não me impede de viver e estar com você, e deixar a consciência se expressar, e viver ágape, e estar no palco do teatro. Pelo contrário, você transcende o palco do teatro e vocês estão em total disponibilidade. É isto o estado de ágape, você não é mais enganado pela consciência. Ainda assim, você tem que ver a ilusão da consciência. Mas isso é o que se chama o eu eterno absoluto, que não tem nada a ver com a consciência. Cuidado com a confusão de palavras e conceitos. Não se pode evocar o absoluto. Você não pode dizer nada sobre isso, foi explicado, só pode ser traduzido pelo estado de ágape, que é uma interface, mas você não deve parar na consciência. A consciência é um logro, uma doença, é algo que é um engodo, como este mundo. Mas a consciência não o pôde aceitar. O personagem, sim, mas a consciência supra, ou seja, o si, que também está ligado ao orgulho espiritual, nunca o aceitará. Mas como eu disse, que os sonhadores sonhem, o principal é que eles vivam ágape, e será no último momento. Mas você não pode questionar o absoluto. Irmão, é aí que tudo, para o resto de nós enquanto humanos, a desconstrução que fazemos de tudo aqui. Claro, primeiro tivemos que rebobinar o filme, ou seja, rebobinar o filme da história, foi o que fizemos, para descobrir a fraude. Porque eu, na época, quando fui libertado pela onda da vida em 2012, eu experimentei, eu vivi o absoluto, a vontade. Fecho os olhos, salto, e nesse momento, sou sugado para o buraco negro, vejo todos os mundos e todas as dimensões ao meu redor, como com alguns enteógenos, NT, substância alteradoras da consciência, mas eu não me movo. Por exemplo, Castaneda quando fala, todos os xamãs e tudo, são atraídos pela experiência, quando veem a cobra e tudo, os ciclos de vida, jogam o jogo, estão convencidos de que é verdade, porque não encontraram o centro. Eu, quando tiver encontrado o centro, fico no centro. Eu vejo todos esses mundos, eu vejo todas as consciências e sei que tudo isso sou eu vivo e eu realmente o vejo. Nesse momento, você nunca mais pode ser enganado pela sua consciência. Isso não significa que vocês vão recusar a consciência, já que estamos encarnados, temos uma consciência corporal, uma consciência física, uma consciência histórica. Está lá, mas vale usá-la. Você não vai ficar como um palerminha, assim, e esperando. É isso aí, eu não existo, eu não existo, eu não existo. Risos. Isto, você tem, então isto é chamado de desrealização, uma despersonalização, que é muito conhecida no Advaita Vedanta, em não dualidade. Pessoas que estudaram o Advaita Vedanta e que são estúpidas o suficiente para dizer este corpo vai tomar um café. Risos. Não, você é um completo idiota. É você que vai tomar café através deste corpo. Risos. Você vê um pouco dos mal-entendidos que surgem, de pessoas tentando conceituar o absoluto e não vivê-lo. Mas o si, a um certo nível, é o inimigo do absoluto. O si, a famosa luz branca em que estamos imersos, é disso que se trata a criação. É uma armadilha, é uma ilusão, mas ainda mais perfeita do que este mundo. Aceite-a, a liberdade que está a experimentar naquele momento nem sequer pode ser qualificada.
Você continua humano, é claro, com seus defeitos, com seus truques, mas você passa por tudo isso. E é um alívio que você não pode imaginar. Irmão, obrigado. Vou fazer uma peça engraçada sobre as palavras. Obrigado por esta pequena crucificação, porque acabei de tirar a ficção dela. Obrigado. Risos. Alguma outra pergunta? Anda, anda, anda. Irmã, eu tenho um pequeno testemunho. Um testemunho. Então vem cá. Irmã, o que tem um pouco a ver com... Espera até te sentares antes de falares. Irmã, mas eu ainda falo alto o suficiente, tenho uma boa voz. Rindo. Eu queria fazer um pequeno testemunho que está um pouco relacionado com o que estamos a falar aqui. Um dia, como sabem, eu estava preparado para viver o que vivi no mês de novembro, por isso vivi muitas coisas. Isso foi o que você nos disse aqui. Novembro negro. Irmã, sim, é verdade. Então e fui para a cama e tive um sonho lúcido e então me encontrei no paraíso branco. Depois como eu vivi isso? Não temos mais corpos, não temos mais nada. Mas essa é a alegria. Assim, alegria total. Irmã, a derradeira alegria. Mas eu queria partir, eu estava partindo, eu pensei que tinha acabado, eu estava partindo, eu estava deixando o meu corpo. De jeito nenhum. Risos. Irmã, mas não. O que aconteceu? Eu caí no meu corpo, caí como uma pedra. Sim, é isso mesmo. Irmã, então lá, eu estava eletrificada nas minhas pernas até o sacro. Atração. E lá estava eu na minha cama. Ai oi, ai oi, ai oi. Depois vi a eletricidade a subir. Ai oi, ágape, ágape, ai oi, eu acolho, risos. Este é o início da consumação. Irmã, sim, sim. O fato é que era isto que eu queria partilhar contigo. Porque a eletricidade, sim, eu a vejo, a eletricidade ao redor do meu corpo, e então eu estava realmente eletrificada. Eu podia ver, eles me mostraram o circuito e então passou, porque eu acho que eu teria morrido de outra forma. Portanto, temos muitos irmãos e irmãs que, entre amigos em França e em outros lugares, veem tudo isso. Ou seja, em várias e variadas circunstâncias, não apenas na cama, eles sentem que estão saindo, eles têm que se agarrar para ficar lá. Mas eles não saem no astral, eles saem na verdade. Eles partem com alegria. Assim, de fato, o paraíso branco é a grande alegria, mas logo atrás dele está o grande silêncio e o grande vazio. Irmã, sim, eu sabia, eu só fui lá. Sim. Risos. Não, nós vamos ficar aqui mesmo. Nós não vamos embora. Irmã, ali, ele disse-me que ainda não acabaste, volta para trás. Aí está. E precisamente, em relação a isso, e mesmo em relação ao seu testemunho em novembro, você o está vivendo, é claro, mas, aceite-o, totalmente. Irmã, totalmente. E lá, haverá alegria, mesmo na personagem, quaisquer que sejam os sofrimentos. Irmã, apoteose. Obrigado. Irmã, muito obrigada. Irmã, também dá seguimento ao tema de que falamos esta semana, e depois novamente esta manhã também. Eu, até onde me lembro, tinha cerca de 4 anos, ainda me vejo a brincar lá fora, depois eu só queria ir lá, sabe, apontar o meu dedo mindinho, voltar para o céu, para as estrelas. E depois não sabia bem porquê, mas sabia que eu devia estar lá, que não estava, deste mundo. Irmã, deste mundo. Há muitos aqui que a viveram quando crianças. Ai meu Deus, se você soubesse. Irmã, então eu tentei, estava procurando uma escada onde pudesse ir muito, muito alto para chegar à minha casa. Risos. Irmã, mas na frente da casa havia uma escada. Então, no coração do meu filhinho, sonhei que estava subindo, a casa ainda estava em uma colina, estava alta lá. Olhei para baixo, disse, oh meu doce, estou alto. Rindo, depois subi, disse Tabarouette, nunca poderei tocar nisso. Subi no telhado da casa, subi para a escada e depois disse oh meu doce, olhei para cima, disse, nunca poderei ir tão longe. Então eu voltei para baixo com alguma ajuda do meu irmãozinho, porque era tão alto que eu tinha medo de voltar para baixo.
Então eu pensei, larguei-o, e agora posso fazê-lo novamente. Digamos, eu tinha deixado ir. E depois pensei, ei, vai demorar muito tempo. Todo este tempo. Eu sabia que ia voltar para casa, mas eu disse que ia ser longo. Os anos passaram e depois, a sensação no corpo físico, a sensação de estar numa prisão, senti-me como se estivesse na prisão, presa. É como, o que quer que me possa dar isso, ainda assim, eu estava feliz, estava bem, mas tinha a sensação de estar comprimida, de estar sufocada. É a verdade, é ainda pior do que uma prisão, é um cadáver. Irmã, sim, sim. Foi muito doloroso. A certa altura fiz a pergunta, sem querer, o que entendo em retrospectiva, foi um dia, e lembro-me do dia porque era sexta-feira santa, eu estava em casa sozinha e depois só olhei para a hora, 12:12. Então eu, quando vejo as concordâncias, 10:10, 11:11, divirto-me, faço os meus 2 punhos no ar. Sim, eu vou. Sim, a que, não sei. Risos. É como, dizem-me lá dentro, Diane, vai deitar-te na cama. Eu escuto. Então eu vou para o meu quarto e deito-me assim que estou relaxada. O meu corpo toca no colchão. Puff. Eu vejo é o todo. Há tudo e não há nada. Eu digo meu doce, eu olho para ele mas, eu digo, sou eu. Isso me faz entender que o todo é compreendido no mais ínfimo grão de areia. Você disse, naquele momento, quando você não consegue entender com sua mente. A mente, ela não pode seguir, ela se quebra. Irmã, não o pode seguir de todo. Eu digo tabaroete. Eu digo que estou bêbado pelo menos. Eu sou tudo e não há nada, mas liberdade total. Total. Irmã, total, felicidade. Voltei, não sei quanto tempo durou, voltei ao meu corpo e lá entendi por que estava, esta imensidão, comprimida numa casca de carne, lá entendi de onde veio este mal-estar. Assim os anos foram passando, mas isso me ajudou, me encorajou, por exemplo. Diane, continue. E posso dizer, talvez nos últimos 3 anos, o que não entendi, senti que havia algo que descia dentro de mim, uma presença, porque eu não leio, não vou à internet, nada, havia uma presença que se instalava dentro de mim e eu estava ouvindo tudo isso. Então, com o passar dos meses, percebi que o ego, como posso dizer, de dentro de mim, a presença estava tomando seu lugar e a imagem que me foi mostrada era como uma mãe que está a ponto de dar à luz, vocês vão entender, quando o colo do útero dilata e se desvanece cada vez mais para ajudar o nascimento do recém-nascido, é como se o corpo de carne, em etérico, se tornasse mais fino, já não tivesse o seu lugar. Bem, eu estava dizendo, não entre em pânico, vamos dar as mãos e vamos nos divertir juntos, vamos crescer em tudo isso, você não vai perder o seu lugar, como eles dizem, lá. E nestes últimos meses, o que eu sinto é, eu não sinto mais o confinamento, porque os termos que você usa são exatamente isso, eu não sinto mais esse confinamento, como se eu estivesse conectada com tudo o que passa através das paredes, eu me sinto conectada por toda parte. Você está ligada ao tempo zero. Irmã, é isso, o tempo zero. É isso, sim, claro. Irmã, está bem. A forma está lá, mas isso é o absoluto. Você não pode mais ser enganado pelo que você experimenta, pelo que você vê. Irmã, está bem, certo? Ok. Meu doce. Isso é perfeito. Risos. Você juntou-se ao tudo e ao nada. E como já expliquei, é uma liberdade como nenhuma outra. Porque, na verdade, todos aqueles que tiveram experiências de quase morte, ou aqueles que saem do seu corpo à vontade, eu estava fazendo isso novamente no ano passado. Quando você entra neste corpo, você entra em algo que é frio, que é rígido, que fede, que é como um cadáver, que não tem nada a ver com a vida. Claro, enquanto não o tiveres vivido, mas depois, é inútil, porque tens de aceitar, em aceitação, que não és nada, que és uma ilusão, mas que estás nela de qualquer maneira. E essa é a verdadeira liberdade, como você a expressou, por dentro e por fora. Todo o resto, as noções de energia, mesmo que haja visões, coisas que são vistas, quem se importa? Irmã, bem, isso encoraja-me imensamente.
Bem, escute, você já está vivendo a verdade. O que você quer? Risos. Está bem, encorajar o quê? Uma vez que você já está vivendo, não há mais nada a fazer. Irmã. Apenas ser. É reconfortante, mas é verdade que é reconfortante. Como eu lhes disse, se eu tivesse estado sozinho para viver o que vivi no ano passado, para sair do meu corpo, para entrar para pedir emprestado qualquer corpo de luz, de Cristo, de Maria, de qualquer, é quando eu vi que eram fantasias, arquétipos, que estavam vazios, sabe? Mas se eu tivesse estado sozinho para vivê-lo, eu poderia ter estado no hospital psiquiátrico. Risos. Mas como inúmeras pessoas o vivem, com palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Irmã. Ok, oh meu Deus. É a mesma coisa. Irmã. Ótimo, ótimo. Irmã. Diane, sabe, também gostaria que expressasse o que me disse, que sentiu um grande vazio que viu a terra, que viu, é bom, irmã. Bem, atrevo-me, normalmente sou reservada, não revelo, não falo, guardo tudo para mim. Disseram-me que está na hora de falar. Ok. Vou sair como uma imagem, para que seja fácil. Isto é muito recente novamente. Está bem, sim, imagina que tens o globo terrestre no pé, que compramos na livraria, está bem, para me fazeres entender. Não faz muito tempo, eu era assim fisicamente e eu, como devo dizer, não saí do meu corpo, nada, eu me vi de pé e a Terra, o planeta Terra inteiro estava bem ali na minha frente. Imagine a Terra que está tudo ali, que, o ser que eu era naquele momento, eu sabia que era eu estava olhando dentro da Terra, eu estava observando dentro da Terra. Mas, eu disse, é impossível, você não pode ser, o que foi, sim, o que expliquei anteriormente, o que posso fazer à vontade, o que posso reproduzir, como disse, com enteógenos, DMT, psilocibina, iboga, a ayahuasca não, a ayahuasca envia-te para o astral, e especialmente salvinorina. É o momento, fora do corpo ou em visão, da mesma forma, você é um ponto, e você sabe que é esse ponto, e você vê tudo à sua volta, e você sabe que é você. Irmã, era isso que eu não sabia, eu pensava que, é isto é o absoluto, finalmente, esta é a junção do ser e do não ser, quando se deixa cair o tremeluzir do orgulho espiritual, da luz branca que, no entanto, é uma alegria incrível, chega-se a isto. Irmã. Eu tinha medo que fosse falsificado ou que fosse, não. Irmã. Que foi como um pequeno trapaceiro que me fez, não, ela é a única. Irmã. Eu estava dizendo, é impossível, o mental, não pode. Não pode, o mental, não pode imaginar isso. É a junção do ser e do não ser. Isto é o que eu lhes explicava, a mesma coisa. Estou no centro, no limite do buraco negro, ou seja, sou capaz de manter a consciência no limite da sua extinção. Sacrifiquei a consciência, mas, nesse momento, sou capaz de ver todos os mundos, todos os universos, todas as dimensões, todos os seres, todas as criações, e sei que sou eu. Irmã, é isso mesmo. Isso é uma certeza. Mas com a grande diferença de ter realizado o absoluto, não me sinto atraído por todas essas experiências. Então, Carlos Castaneda, com os produtos que tomava, bem, sentia-se atraído pela cobra, Ouroboros, ele descreve os mundos coloridos. Esta ainda é a sua criação, mas não é a verdade. A verdade é este ponto central que te permite, mesmo que não percebas, há alturas em que eu já experimentei, ainda assim, você se pergunta o que te está acontecendo, o que, porque você não se vê mais, você não se identifica através de um corpo, irmã. É exatamente isso. Não há mais corpos. No entanto, você é um ponto, e você sabe que é todo o resto. Sem sombra de dúvida. É uma certeza. Foi o que disse Nisargadatta. A única diferença entre você e eu é que eu sei que sou Deus, você ainda não sabe disso. Portanto, não o Deus de que estamos falando, e ao Dabaoth todos, ao contrário, em sânscrito, ou seja, a fonte, se você preferir. Mas é exatamente isso. Assim prova que todas as pessoas que estão no xamanismo, que estão no Castaneda, os escritos que temos, são pessoas que foram arrastadas pelo sonho e que descrevem universos particulares para vocês, que são reais no sonho, mas que não têm substância. A verdadeira alegria é o paraíso branco. O grande silêncio é a verdade absoluta.
É quando você se junta aos dois, ser e não ser, que você é livre. É o que eu digo o tempo todo, é o que ele expressa. Você está no corpo, mas já não sente o confinamento. Irmã, é isso mesmo, na verdade. Isso não significa que você vai escapar da doença, do sofrimento ou dos problemas humanos cotidianos, mas muda tudo. Tudo muda, porque nesse momento, quer queiras quer não, sabes real e concretamente que tudo o que vês és tu. Não há ninguém. Só há você. E o emaranhado quântico é a multiplicação do sonho com imagens infinitas, como os arquétipos, e a falsificação dos arquétipos com os grandes arquétipos deste mundo. Todos vocês são hologramas de mim. E eu não posso deixar de te amar. Isso não é um conceito ou conduta moral. É a verdade. Como querem que eu faça outra coisa senão de amar? É impossível. Não há inimigo, não há diabo, não há Deus, tudo isso é você. E é uma grande liberdade, como a nossa irmã expressa, mesmo que estejamos neste corpo, cadavérico, rígido, frio, morto, já não é embaraçoso. Encontramo-nos outra vez. É exatamente, dito com suas palavras para você, e sua experiência para você, a mesma coisa. É a mesma coisa. Irmã, muito obrigada. Risos. Graças a ti. Então, eu também gostaria, porque é algo que me surpreendeu esta manhã quando eu disse olá a vocês, aqueles que eu conheci, comparado com outros dias, é que todos vocês me disseram que se sentem maravilhosos. Muito, pelo menos, toda a gente que encontrei. Aquiescência. Ou aqueles que não estavam bem, eles evitaram-me. Risos. Mas achei surpreendente, esta manhã é a primeira manhã em que todos me dizem uau, estou bem, estou bem, estou bem. É surpreendente. Irmã, eu também estou bem. Lise. Anda, anda. Risos. Você também está bem. Irmã, muito bem. Irmã, ah. Muito bem, então, vocês veem, é simples. Nós não precisamos de visões, precisamos de partilhar. Temos de ser sinceros. Precisamos estar presentes. Isso se faz sozinho. E tudo. O primeiro passo, nossa irmã acabou de dizer, quando você está assim, a alegria, você não sabe por quê. É apenas uma questão de realizar completamente, de aceitar o que é, como digo o tempo todo, deixar o tempo zero, e você descobre naquele momento que a sua verdadeira morada, é lá que não há mais nada. Não é um paraíso branco, porque o paraíso branco não tem mais formas, mas ainda há uma luz. Na verdade, a luz é apenas uma projeção do absoluto. É o primeiro sonho da criação. O flash inicial, se você quiser, é o flash final, que tem sido chamado de flash solar. É a mesma coisa. O círculo está completo. E quando eu digo que estou no centro e vejo as dimensões, vejo círculos aninhados como bonecas um no outro. E o que é surpreendente é que se possa dizer que estão aninhadas, por isso há a primeira esfera, a segunda esfera, a terceira esfera. Quando você tenta ampliar o que é percebido, você vê que a primeira e a última esfera são totalmente intercambiáveis, interconectáveis. Isto é difícil de descrever por palavras. Mas uma coisa é certa, é que quando você experimenta isso, você se reconhece a si mesmo. E além disso, as consequências na sua vida cotidiana são imediatas. Porque, nesse momento, seu corpo será transformado, sua mente será transformada, seus pensamentos serão transformados, seus comportamentos serão transformados, mas não é você quem faz o esforço, ele é feito por si só. E vocês estão no que eu chamei do estado natural, ou eu eterno, absoluto, que não depende de nenhuma criação, de nenhum mundo, como disse Nisargadatta. O universo vai passar, a criação vai desaparecer, você estará sempre lá. Mas não vai imaginar ter qualquer coisa para fazer. Ou a ser. Põe um fim ao motor do sofrimento, ao motor da mente, ao motor da consciência, e só se pode ver que a consciência é realmente uma doença, que nós mesmos criamos, já que não há ninguém e só há nós. Isto é uma lógica imparável. E se é através das palavras da nossa irmã que falou antes, se é as canas ou que eu estou dizendo por experiência própria, é a mesma coisa, dito de forma diferente, mas é exatamente a mesma coisa. Portanto, há uma grande diferença entre a presença, o si, e a verdade. Na verdade, você vê o si como uma farsa total, como algo inacabado.
Não se pode enganar o absoluto. Ou se vive ou não se vive. Mesmo como a nossa irmã antes, que é incapaz de lhe pôr uma palavra. Você não precisa chamá-lo de absoluto, para Brahman o último, mas você o vive. E você percebe, porque o viveu, mesmo que não o consiga pôr em palavras. A compreensão vem do viver, mas não da compreensão intelectual, ou da predação intelectual. Às vezes não se consegue encontrar as palavras, mas sabe-se pelo que se está passando de qualquer maneira. E é uma verdade tal, mesmo em relação à energia, visões e tudo, que é tudo um espetáculo. É tudo espetáculo. Agora, ágape é a interface, como já explicamos, é a junção do ser e do não ser. Mas depois do ágape, depois da grande alegria, há o grande silêncio. Claro, quando digo deixem os sonhadores sonharem, especialmente aqueles que ainda estão nas vibrações, eu também vivo as vibrações, claro, mas não sou mais parado por essas vibrações. Eu os deixo livres, eles estão lá, eles fazem parte do sonho, mas eu não sou nenhuma dessas coisas. E paradoxalmente, deixa-te lúcido e estás totalmente presente. Muito mais do que aquele que está no si e que não viu a verdade absoluta, e que vai alimentar, inconscientemente, as histórias. Não posso contar-vos histórias, posso falar-vos de historias concretas, materiais, vividas a nível humano, mas não posso projetar a minha consciência. Eu não quero, mesmo que eu possa. Na verdade, eu parei. No ano passado, eu lhe disse, eu saía com qualquer traje de luz, que eu pedia emprestado para ir ver pessoas, e eles confirmaram, e eles me viram, como você vê as formas brancas hoje, mas eles me viram de uma maneira muito precisa, eles sabiam que era eu. Eu até podia levar o traje de Cristo, de Bidin, de qualquer um, era real. Mas não serve de nada. Seja verdadeiro, seja lúcido, esteja presente, seja amoroso, e não se preocupe com mais nada. É um caminho direto. É muito mais do que o caminho da infância, é o caminho da autenticidade que existe assim que se aceita que não se é tudo o que se vê, tudo o que se sente, tudo o que se percebe. A consciência é a percepção e é a nossa verdadeira e única morada. Todo o resto é apenas uma divisão do sonho. Silêncio. A coisa. Olho para as horas. Irmã, 19 horas. Sim. Mais 10 minutos. Irmã. Que eu vivia, em 2008, Pierre e eu alugamos uma pequena cabana em. Muito bonito, na beira de um lago natural. A cozinha fica de frente para o lago. É como comer quase na água. Uma doca. E uma noite, eu fui para a cama, sem pedir nada. Eu já tinha uma pequena massa de carne depois do meu peito esquerdo. De repente, meus olhos, na noite e então havia como uma grande estrela bem na minha frente, que enviou, como você chama, o raio laser, bem ali. Abri bem os meus olhos e depois deixei-me ir, não disse nada. Desapareceu. Voltei a fechar os olhos, desapareceu na manhã seguinte, e na manhã seguinte não tinha mais nada. Era tudo o que eu tinha. Obrigado. Nada mais a comentar. Irmã. Eu não sei o que é e não me pergunto o que é. Exatamente. Então também não me perguntes. Risos. Risos. Honestamente, eu não sei. Irmã, porque eu passei por muitas outras coisas depois. Com medicamentos e tudo. Eu estava muito, muito baixa. Passei por um inferno de 24 horas no hospital. Sabe, não me lembro de nada, os médicos descobriram que eu tinha feito, você sabe, a tríade de Beck. E vivo com isso, nem sei o que está a fazer dentro de mim. Não sei, eu vivo com isso, e depois sinto-me bem. E depois, desde que estou aqui, o meu coração está ainda mais quente, e depois, mesmo ontem à noite, paralisou o meu lado direito aqui. Ficou tudo quente. Eu vi azul, mais azul do que isso, e depois adormeci de alegria. E depois acordei muito bem de manhã. O objetivo da reunião, chama-se reunião de ágape, é viver ágape. Sejam quais forem as manifestações, as visões, as energias, elas não exigem uma resposta. Posso explicar-lhe, em relação à sua experiência, mas não sei, pode ser, tantas coisas, mas isso não é importante. Irmã. Mas, isso significa realmente uma tríade de Beck, uma irmã, tríade Beck.
Bem, tens de explicar o que isso significa. Eu ouvi dizer que, irmã. Bem, o médico disse-me que era uma laceração no envelope do coração. Ah, uma laceração no pericárdio? Irmã, sim. Sim, e o ágape é a laceração no pericárdio. Isso já foi explicado há muito tempo. Irmã, mas eu não me lembro de nada. Dentro de mim, não dói. Eu vivo com isto há 10 anos. Sim. Mas agora ficou mais forte, você diz. Irmã, oh sim. Muito depois, além disso, desde que voltei aqui no domingo. Sim, sim. Irmã, obrigada. Não te questiones. Irmã, não, eu não quero mais me questionar. Vive. E verás que terás de fato todas as respostas assim que tudo, precisamente estas visões, estas manifestações, que aceitas, mesmo que elas estejam lá, não tanto, não as deves afastar, não deves lutar, não deves opor-te. Mas simplesmente aceite, como estou a tentar explicar, para deixá-los passar. A verdade está mesmo atrás. Irmã, sim. O que tu és, em verdade, está mesmo atrás. Irmã, eu tomei muitos medicamentos, mesmo, um bom período de tempo, e depois algum deles foi suficientemente forte. Eu dizia ao médico, para de me dar isso, você está congelando o meu cérebro. Risos. Agora, o médico, 2 vezes por ano, eu costumava ir. Então eu confessei, diante do médico, mesmo que ele me dissesse, você está doente, senhora, eu disse, não estou doente, não estou doente, é um estado que estou experimentando, diferente do que eu estava experimentando antes, mas não estou doente. Então o último médico que me tratou, eu confessei que, olha, você me dá medicação, eu não tomo mais, já faz um tempo, eu decidi não tomar mais, não ir às consultas, eu me sinto cada vez melhor. Chama-se autonomização, ou seja, não mais depender de uma autoridade externa, mesmo a mais competente, porque o estado de HP não precisa de coisas externas. E quando você se coloca assim, em submissão a um sistema, neste caso um sistema médico, os pobres, eles não o vivem. É preciso entender que quando estamos neste estado, para aqueles que não o vivem, mesmo no nível daqueles que estão em visões e coisas assim, somos loucos, mas depois, para aqueles que são materialistas, estamos verdadeiramente doentes. Irmã, eu estava na psiquiatria. Mas esse é o ponto de vista deles, eles estão certos do seu próprio ponto de vista, eles estão certos. Irmã, eu disse, você me ajudou, mas agora eu estou me ajudando. Exatamente. Portanto, esta é a verdadeira liberdade, ou autonomia. Irmã, e ali, a médica, foi assim, ela não teve outra escolha senão aceitar a minha decisão. Claro que sim. A decisão tinha de ser sua. Foi assim que se tornou autônomo. É isso mesmo. Eu disse-lhe, se, no entanto, mas acho que não está voltando, que eu preciso de ajuda, eu volto. Já passaram 5 anos e eu não voltei, e não quero voltar. Tens toda a razão. Tem toda a razão. Obrigado. Irmãos e irmãs, bravo. Aplausos. Irmã, muito obrigada. A última coisa, muito rápido, alguém. Anda, vamos. Irmã, neste outono, tive uma experiência com uma criança de 8 anos. Foi para ajudar a mãe que, grande barulho. Risos. Irmã, essa é a minha cadeira. Risos. Irmã, ela é uma mãe com 3 filhos, incluindo um recém-nascido, ela tem o mais velho aos 8 anos de idade, ela tem TANT, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Isso diz-lhe alguma coisa? Sim, problema de atenção. Irmã, é verdade. E, esta criança, sempre estive em contato com ela desde que nasceu, e depois, bem, é um problema na escola, por isso ofereci-me para ir buscá-la depois das aulas e depois fazer os trabalhos de casa com ela. Mas eu sabia que não era a sessão de trabalhos de casa que eu queria fazer com ela, era mais estar em contato com ela fora de casa para que pudesse ter lugar num contexto mais calmo, uma vez que há outras crianças em casa. Então a mãe, ela sempre foi resistente à medicação, ela não queria medicá-la, mas este ano, digamos que a desordem era mais aparente e ela começou a medicá-la. E quando a medicação começou, é como se eu sentisse que não tinha mais negócios lá. Que eu não tinha mais, o que eu trazia para ela, eu não trazia mais para ela. O meu sentimento era bom.
Sim, e por isso, eu apenas salientaria que as crianças que são rotuladas como hiperativas, são, na maioria das vezes, crianças que foram chamadas de índigo, cristal ou diamante, que não estão de todo em seu lugar na escola, porque estão ligadas a outra forma de informação e educação que é a sua própria luz. E, claro, são considerados loucos pelo sistema educacional. Porque eles não estão de modo algum adaptados à sociedade e ao mundo. Irmã, então há cada vez mais deles. Vai haver cada vez mais, felizmente. Não para depois, mas para experimentar o evento, vai ajudar. Irmã, está bem. Porque recentemente, na imprensa, houve um artigo sobre crianças nascidas depois de 2010. Então, eles têm no máximo 9 anos. E o artigo dizia que era uma geração em apuros. Pensei que era um termo muito forte, em perigo, eles têm 9 anos de idade. Então, é isso, pode-se ver muita ansiedade nas crianças. Então é isso, é porque eles sabem que estão aqui para viver algo diferente do que lhes é ensinado, estão presos, absolutamente, eles estão relacionados com algo diferente da individualidade, a mente e a pessoa. Isto é totalmente verdade. Tenho um neto, meu primeiro neto, que me trouxe um desenho, um dos seus primeiros desenhos, porque ele tem apenas 2 anos e meio, colagens que ele tinha feito num dia de aprendizagem na escola, e os pais estavam em cima deles. Eles não ousaram me dar o desenho, porque eu nunca tinha falado com eles sobre isso. Ele me desenhou um desenho de uma baleia com seu bebê, com o sinal de Jonas. A criança também, era ele. Ele tinha cortado um quadro do mar Mediterrâneo, não muito longe de onde nós íamos ver as baleias. Ele tinha assinado cortando uma tartaruga, que é um símbolo xamânico extremamente forte que, como por acaso, corresponde ao símbolo do hino, onde nós fomos no mês de junho. Ele deu-me este desenho em agosto. Irmã, a partir deste ano. A partir deste ano. É incrível. Ele não sabe nada sobre isso. E ele colocou exatamente, em suas colagens, ame seu bebê, o sinal de Jonas, ou seja, a criança, o inocente que entra na barriga da baleia, o sinal de Jonas que havia em fevereiro deste ano. E os pais, é claro, meu filho está no mesmo estado que eu, mas eles estão se perguntando, onde ele conseguiu isso? Porque eles estão ligados à inteligência universal, muito simplesmente. Por isso, claro, eles não estão de todo adaptados ao ambiente escolar. Eles têm um QI muito alto, também são muitas vezes chamados de zebras, são crianças que também são chamadas de alto potencial, que às vezes podemos identificar, mas nem sempre. São crianças que não têm tido muitas encarnações neste mundo ou que estão menos acostumadas à forma do que nós. Eles vêm de outro lugar, de fato. Essa é a questão. Irmã, obrigada. Obrigado. Então vamos parar porque está na hora. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.